Aleluia. Glória a Deus. Vai sentar lá. Senta no. Glória a Deus. Aleluia. Pega aqui. Senta aí perto do pastor. Aleluia a Deus. Vamos falar no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e diante, né? Vamos ver aqui uma palavra maravilhosa. Se uma procura, está preparando aqui, em nome de Jesus, né? Mateus, capítulo 5, e o versículo 17 e diante. Deus Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Versículo de números 5 e o versículo de número 17. Você foi esse parte na Bíblia de vocês. O cumprimento da lei e dos profetas. É isso, né? Então vamos ver o que Jesus está falando. Tudo palavra de Jesus aqui. Mateus escreveu. Já ouvimos no Palavras Maravilhosas que ele trouxe, né? Nael trouxe o cumprimento da bênção quando nós obedecemos a Deus, tudo vai esclarecer em nossas vidas, né? Que precisa nós obedecer. E sabemos que obedecer é difícil, não é fácil, não. Tudo é complicado. A gente está aprendendo a obedecer, né? E para aprender é muito trabalhoso, né? Você vê, né? A pessoa que começa a estudar o fundamental, na escola fundamental, começa no primeiro ano, depois segundo, aí vai até terminar, depois se quiser desempenhar mais um pouco, vai fazer o segundo grau. Então, e a coisa de Deus é a mesma coisa. Então, é a bênção de Deus, né? Então vamos ler aqui o que Jesus está nos ensinando nessa noite, tá vendo? Ele fala nessa noite: não cuidei que vim destruir a lei e os profetas, mas vim a rogar, né? Mas cumprir, né? Então ele veio cumprir, porque em verdade eu digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nem motivo impedirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. E aqueles, porém, que os cumprir, ensinar, será chamado grande no reino dos céus, né? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matará, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se escandalizar contra seu irmão será réu de juízo.
E qualquer que chamar seu irmão de raça será réu de síndrome. E qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno. Não é, irmão? Nunca podemos chamar ninguém de louco, coisa terrível, coisa. Não podemos, que alguém fala, fulano é louco, fulano, também estamos contra o juízo de Deus. No 23, portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com ele, teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não nos aconteça que o adversário te entregue ao juízo, e o juízo te entregue ao oficial e te encerre na prisão. De verdade te digo que de maneira nenhuma sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matará, não adulterará. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Portanto, se teus olhos direitos escandalizarem, arranca e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te escandaliza, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Amém? Amém. Só até aqui está bom, já dá para entender a palavra do dia de hoje, né? Vamos fazer uma oração agora, para nós entender a palavra. Meu Deus e meu Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. O que o Senhor está falando nessa noite, Senhor. Deus, nós não vamos entender nada se o Senhor não abrir o nosso coração, se o Senhor não preparar a nossa mente, se o Senhor não preparar nós, Senhor, para nós entendermos o que nós estamos ouvindo, Senhor. De maneira nenhuma nós vamos sair daqui mudados, Senhor. Mas eu peço em nome de Jesus Cristo, dê-nos humildade no nosso coração, dá um coração puro, ser preparado para a sua santa palavra, meu Deus. Pois a palavra não é do Senhor, não é minha, não é nem de nós, é do Senhor, meu Pai. Porque nós vamos entender essa palavra vem a ser forte, tanto para nós, como ouvir a palavra de Deus, Pai, como aquele que precisa ouvir, Senhor, nós aqui, e também qualquer pessoa que acessar essa palavra, que ele possa, Senhor, entender e ser abençoado, e ser transformado por ela, meu Deus. Pois é o ensinamento do Senhor, Pai, é o conselho do Senhor, Pai, é a tua santa palavra, Senhor, que nos adverte, que nos ajuda, Senhor, a ser melhor, a aprender melhor contigo, meu Deus amado, meu Deus poderoso. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos, Pai, e continua falando conosco através da tua palavra santa, Pai, de já, Senhor, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós estamos diante de uma palavra riquíssima e poderosa, né? Glória a Deus. Aleluia. Então, a palavra de Deus no começo já fala bem claro: o cumprimento da lei e dos profetas. Então, Jesus quis esclarecer essa palavra. Ele quis dizer o quê? Que ele não veio desfazer nada que já tinha sido feito. Ou seja, Jesus não veio anular o Velho Testamento e nem anular a lei, mas ele veio cumprir isso para nós estar dizendo para mim e para você. Então Jesus está dizendo nessa noite que ele não vem facilitar nada, mas ele vem ser exemplo para mim e para você. Ele vem mostrar para mim e para você que se ele conseguiu, nós também conseguiremos. O que nós precisamos é pedir ajuda para ele, e reconhecer tudo que nós faz, e reconhecer que não fizemos certo. Porque quando nós reconhecemos que não fizemos certo, estamos dando uma oportunidade de fazer melhor amanhã e de o Senhor entender que nós estamos dispostos a mudar de vida. Porque quando nós reconhecemos que erramos,
é onde que Deus se agrada. Porque quando reconhecemos que erramos, nós vamos lutar para não errar mais. Vamos pedir a Deus naquilo que fracassamos, para nós ser fortes e ser perseverantes, porque Ele é um exemplo nosso. Ele é um exemplo. Então Ele está dizendo que Ele não veio diminuir, nem tirar nenhum tio, nem um jota, mas sim veio cumprir a palavra de Deus, cumprir a lei que caiu sobre Ele. Então Ele cumpriu a lei para poder dar um encerramento e um basta na lei e abrir a exceção da sua graça eterna, do seu poder maravilhoso que foi derramado através de nós, entregar mais a nós e a mostrar para nós que nós agora estamos com a oportunidade de chegar até o céu pelo intermédio de Jesus Cristo. Porque aquilo que era impossível eu e você fazer, Jesus fez por mim e por você. Aquilo que era capaz de nós fazer, Ele fez para mim e para você, e agora Ele entregou essa palavra para mim e para você cumprir, para que nós possamos também fazer como Ele fez, né? Glória a Deus. Ele está dizendo assim, Ele cumpriu a lei, morrendo naquela cruz, estava cumprindo a lei, porque tinha uma lei que os malfeitores tinham que morrer na cruz, era maldito, os malditos. Então Jesus cumpriu, recebeu esse tipo de maldição, morreu naquela cruz, por mim e para você, foi chamado de maldito, sem ser maldito, só para salvar eu, salvar você. Está vendo que Jesus é maravilhoso? Isso é muito bom, é muito gratificante. Então, por isso que eu estou aqui nessa noite, porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que toda seja cumprida. Então, Jesus estava falando dele mesmo, porque ele não tirou nada, mas ele cumpriu toda a lei, porque a lei se termina essa noite, a lei termina em Cristo. Então ele veio fazer esse cumprimento da palavra de Deus, porque depois, o que é de Gênesis Apocalipse? A Bíblia começa em Gênesis e tudo vê um caminho até chegar em Jesus, e quando chega em Jesus se cumpre essa palavra que nós estamos lendo nessa noite, se cumpriu a lei. Jesus obedeceu todos esses requisitos para cumprir a palavra do Senhor. Então Jesus veio cumprir a palavra, e nós também, como cristãos, viemos também cumprir os mandamentos de Cristo agora, cumprir a graça que Ele deixou para nós, porque Ele disse que agora nós estamos pela graça, mas a graça também cobra. A graça cobra que nós obedeçamos a Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço para mim e para você, e agora nós pagamos também o preço de reconhecer como nosso Salvador, como nosso Criador, como nosso conquistador, comprou nós e como reconciliador entre nós e Deus, porque era impossível como ser salvo se não tivesse um reconciliador no meio, e Jesus veio e entrou no meio para lutar você no caminho de Deus e levar você até o Senhor. Então, ninguém tinha capacidade de se salvar sozinho, sem o intermédio de Jesus Cristo. Ninguém ia conseguir, porque ninguém ia conseguir cumprir a lei, porque a lei era muito dura, né? E como é que nós íamos cumprir uma coisa tão dura? Então Ele fez isso por nós e agora entregou a graça dele. Por isso que Ele falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, né? Então Ele também está falando para nós que pela graça do Senhor nós vamos alcançar muitas bênçãos da parte do Senhor Jesus Cristo, né? Ele fala, porque em verdade digo que os céus e a terra, né? Não lembro, no 19. Qualquer, pois, que violar nestes mandamentos, então ele fala aqui da violação, não pode diminuir nem aumentar, porque vai ter prejuízo se fizer isso. No 20 ele fala, porque vos digo que se a vossa justiça não se exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino de Deus. Então está falando bem claro que enquanto as pessoas estiverem repetindo as mesmas coisas que o antepassado repetiu, não existe salvação. Porque disse que está assim, olha, vocês têm que exceder do trabalhar dos fariseus, dos saduceus, desse povo que hoje está com a palavra.
Vocês têm que fazer diferente deles. Não fazer a mesma coisa dele, porque se fizer a mesma coisa dele, não vai ter salvação para ninguém. Tem que fazer agora diferente. Tem que fazer o que agrada ao Senhor Jesus Cristo, porque eles realmente estavam com a lei, estavam com tudo, mas eles não cumpriam essa lei, não cumpriam a palavra de Deus. E Jesus veio, cumpriu tudo e deu o exemplo, e agora ele dá esse ensinamento para mim, para você, que não devemos fazer como eles fizeram, mas fazer agora diferenciado, fazer agora como Jesus nos ordenou a fazer. Aí Jesus começa a dizer para nós agora o que nós temos que fazer para nós não perder a nossa salvação, né? Ele continua aqui, aí ele fala: ouviste que foi dito aos antigos, não matará, mas qualquer que matar será réu de juízo. Agora o Senhor Jesus começa a dizer: olha, se matar uma pessoa, você é réu de juízo. E até hoje, se nós matar uma pessoa, não vai preso, não é verdade isso? Não está cumprindo a palavra, está certo, réu de juízo, tem um juiz para julgar nós, para julgar as pessoas que fazem coisa errada. Então, está dentro da palavra, né? O Senhor disse: será réu do juízo, né? Aí continua no 12: eu, porém, vos digo que qualquer que se, sem motivo, escandalizar contra seu irmão, será réu de juízo, né? E qualquer que chamar seu irmão de raça, será réu do símbolo. E qualquer que se escandalizar, alcoolizar de louco, será réu do fogo do inferno. Então aqui está dizendo também, essa palavra aqui vai cair, sabe quem? Sabe que vai cair nos dias atuais? Está em injúria do versículo de hoje. Se você falar hoje, no mundo hoje atual, se você chamar as pessoas, não pelo nome, mas começar a chamar por cor, e não tiver uma educação, você também pode sofrer um problema. Alguém pode colocar na justiça e querer receber dinheiro por danos morais, por alguma coisa. Então já acontece isso nos dias atuais. Então vai ver que o Senhor disse que quando nós erramos, de qualquer forma nós pagamos um preço no mundo atual. Então, se é cobrado no mundo que vivemos, também será cobrado no mundo espiritual. Então, que nós temos que fazer certo aqui na terra, para que também nós sejamos honestos também com a palavra de Deus e com as coisas. Porque primeiramente, se nós é uma pessoa que cumpre a lei aqui, você paga a sua conta de luz, você paga a sua conta de água, você paga seus impostos, você paga tudo, então você está dentro da palavra, você está sendo justo. E justo é você não ficar preso em nenhum sistema, mas você resolver os problemas que tem que ser resolvido. E não ficar dependente de ninguém e nem deixar ninguém ficar prendendo você em alguma coisa, porque você está preso de alguma forma, você está preso em alguma situação, você está preso de alguma forma que você não consegue sair, porque você está sendo forçado a continuar aqui, porque você não tem uma solução para sair, porque você se enrolou com uma coisa que não dá para enrolar tão fácil assim. Então, e muitas vezes o mundo nos faz nós se enrolar, o mundo nos faz nós se atrapalhar muitas das vezes, por falta de entendimento, por falta da palavra, de conhecer as leis e conhecer os mandamentos também, né? Então tudo isso a gente tem que entender, porque senão nós sofremos e nós pagamos um preço muito alto, né? Aí diz, então não podemos maltratar ninguém, não podemos magoar os irmãos, não podemos deixar ninguém triste, porque quando você deixa qualquer um de nós outro triste, nós estamos deixando o próprio Jesus triste, né? Então não podemos deixar, temos que tentar ser fiel um ao outro, amar um ao outro, cuidar um do outro, para que alegre o coração de Deus, né? Aí, portanto, se trouxermos e não for a oferta, aí fala da oferta, aí, portanto, se tu trouxer a oferta até o altar da casa de Deus, e você olhar, você está chegando no altar, e de repente você vê um irmão no meio da igreja, e de repente você vê que aquele irmão tem alguma coisa contra você. Ele está dizendo: se o irmão tem alguma coisa contra você, vá até ele e peça desculpa a ele, perdão a ele, meu irmão. Eu quero pedir perdão ao irmão, e se eu magoei o irmão de alguma forma, perdoe, e pede perdão. Com certeza o irmão vai abrir o coração
e vai também perdoar. Aí você vai poder trazer a oferta até o altar, e o Senhor vai receber a sua oferta, porque você está com o coração puro, você está com o coração sem mágoa, sem rancor, e você está com o coração direcionado somente às coisas de Deus. Você está pensando somente naquilo que agrada a Deus. Então, até a maneira de ofertar, a maneira de dizimar, a maneira de dar à casa de Deus, tem que ser direcionado com o coração puro, tem que ser com alegria, com vontade, não com tristeza. A palavra ele fala, tem lugar na Bíblia que fala, não dê por força, nem por violência, mas dê voluntariamente, dê por amor, dê por alegria, dê porque você está sentindo vontade de fazer isso, porque o Senhor colocou no teu coração para fazer isso. Aí vai ser maravilha, né? Aí ele continua, né? Aí ele continua agora falando que se nós tivermos uma pessoa que tem raiva da gente, ou que se tornou inimigo nosso, ou que você percebe que ele é teu inimigo, ele diz, você está no caminho com ele, você tem a oportunidade de ver ele, vai até ele e faça um reconciliamento com ele, ou fala com ele de uma forma para que ele não te leve ao tribunal. Isso é, que questão é essa? O que é que o Senhor quer dizer com isso nessa noite? O Senhor quer dizer com isso nessa noite que, como o Senhor não quer que nós ponha ninguém na justiça, Ele também quer que nós também peça das pessoas colocar nós na justiça também. Porque nós que somos da igreja, que somos cristãos, não é bom nós chegar no tribunal ou chegar correndo atrás de juiz para pedir alguma coisa ou botar alguém na justiça, seja uma empresa, seja o que for, porque aí você já está, não está mais acreditado, porque nós que aceitamos Jesus Cristo, nossa justiça sempre será o Senhor Jesus Cristo, sempre será o Reino de Deus. Nós temos que esperar sempre a justiça do alto e não daqui da terra, porque a justiça da terra é falha, mas a justiça do Senhor essa é pura, é real e é fiel. Então nunca vamos contar com isso, porque quando nós contamos com isso, nós já estamos criando usura dentro de nós de alcançar alguma parte financeira ou de alcançar alguma coisa dessa terra. E quando nós pensamos em alguma coisa dessa terra, com certeza nós já estamos esquecendo do céu, porque nossa cidade não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, como falar assim, mas nossa cidade é no céu, de onde virá o Salvador, Jesus Cristo, de onde virá o comprador da nossa alma, que já preparou tudo, e Ele está lutando por mim e por você, para que nós se preparemos para chegar lá. A preocupação dele é nós não se perder nesse mundo, é nós não se enrolar com as coisas desse mundo. Por isso que a gente toma cuidado com o inimigo, cuidado com quem você fala, cuidado com as pessoas, não maltrata ninguém. Se alguém te maltratar, vai até ele, peça desculpa. Se você vê que alguém está querendo arrumar alguma coisa contra você, vá antes falar com ele, pergunta a ele o que está acontecendo, o que você pode fazer para resolver esse problema, você pode fazer para resolver essa situação. É melhor do que ele chegar até os tribunais e levar você sem você saber. Daqui a pouco chega alguma coisa na sua casa te chamando ou te acusando de alguma coisa para levar alguma coisa. Aí ele diz bem claro, se acontecer isso, você vai ser preso e lá vai pagar até o último centil. Então ele fala nessa palavra, né? Que tudo isso é um alerta para nós saber viver nessa terra, saber viver, saber andar, saber cuidar de nós mesmos, para não entrarmos em cilada, não entrarmos em confusão, não entrarmos em nada que não convém a palavra de Deus, né? Aí sim, é isso que o Senhor ensina para mim e para você, né? Isso é ser uma pessoa, andar na justiça, andar na fidelidade com Deus, né? Então ele continua, eu porém vos digo que qualquer que atentar a uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Agora ele fala agora de outras, ele começa, um texto completo, cheio de ensinamento. Eu não li tudo porque senão não dá para nós terminar no lado certo aqui, quase a metade, ainda falta outra metade para ler, porque vai terminar no 6, onde começa a continuação do sermão. Então vai terminar no 6, mas aqui ela vai entender. Ele agora começa a olhar para mim e para você. Aí ele diz agora, toma cuidado agora com olhar, onde você coloca seu olhar e com desejo, né? Porque ele disse que se nós olhar uma mulher e desejar ela, nós já cometemos adultério em nosso coração. Não foi praticado o ato, mas no coração já cometeu. Então, enquanto tiver no coração,
Dá para se resolver o problema. Porque quando está no coração, é perigoso passar, é perigoso invadir e passar para além se você não pedir logo perdão a Deus, não entrar logo em oração e pedir a Deus que tire isso do seu coração, tire isso da sua mente. Porque todos nós temos coração, tem momento, tem pensamento, né? E ninguém sabe o que você está pensando. Eu não sei o que você está pensando. Ninguém sabe o que pensamos nessa noite. Ninguém sabe qual é os nossos pensamentos. Só tem um que sabe nessa noite: Jesus de Nazaré, porque Ele conhece nossos pensamentos. Ele sonda nosso coração, sonda nosso mente, sonda tudo de nós. Então Ele sabe como é que está a nossa mente, como é que está o nosso coração, como é que está tudo de nós, porque Ele consegue enxergar dentro de nós, né? Então Ele diz bem claro. Então, se nós desejar uma mulher, no nosso coração já cometemos um erro diante de Deus. Bom, aconteceu alguma coisa dessa, o que é que você faz? Você não vai falar para ninguém. Você pensou no seu coração, pensou na sua mente, para Deus você já cometeu esse adultério. Só que você vai fazer o que? Pedir perdão a Deus, fazer uma oração, pedir perdão a Deus e que tire da tua mente essa coisa, esse negócio, para você poder sair bem sucedido depois, né? Aí ele diz no 29, portanto, se os teus olhos direitos te escandalizar, arranca e tira para longe de ti, para que é melhor entrar. Então ele está dizendo que vai receita, porque o que faz, o que contamina o corpo, em outra passagem tem que os olhos é a lâmpada do corpo, e o que contamina o corpo é os olhos. Então é pelos olhos que entra os pensamentos, porque quando você olha para uma coisa, você cria na sua mente uma imagem, cria na sua mente algo dentro de você por aquilo que você olhou, né? Você olha uma coisa bem bonita, você fica pensando, você deseja aquilo porque é bonito, não é? Você vê um acidente também, você vê aquilo, você olha com os olhos, dá uma dor dentro de você porque você viu aquele negócio, dói dentro de você, porque você viu uma coisa que doeu, entrou a luz, clareou dentro da sua mente e você sentiu um temor, sentiu alguma coisa. Então, da mesma forma, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós recebemos uma luz espiritual dentro de nós e nós recebemos uma incentivação da parte de Cristo dentro de nós, que nos ativa a nossa fé e que faz nós ter mais força de buscar o Senhor. Porque se nós colocarmos nos livros de Salmo, fala: não para os teus olhos em coisas más. Se eu pôr os seus olhos em coisas más, você contamina a sua alma. E quando nós contaminamos a sua alma, nós ficamos sem força de buscar o Senhor. Porque o que faz nós perder a força de buscar o Senhor é a nossa alma fraca, a nossa alma contaminada. A nossa alma não quer mais Deus, não quer mais sentir sede das coisas de Deus, porque ela está querendo outra coisa a não ser Deus. Então quem estragou foi nós mesmo que colocamos nossos olhos em alguma coisa que não podia. Como ele está falando, se eu ficar olhando para uma mulher e desejar ela, eu vou tirar os olhos, daqui a pouco eu vou chegar até a mulher e vou cantar ela. Ela não quer na minha mente. Mas se eu não tomar providência sobre isso, vai chegar a hora que eu vou chegar lá. Aí a mulher casada, o marido dela mata a pessoa, pronto, perdeu a vida, porque não teve, não soube controlar as coisas. Então é um controle, seguir a Deus é um controle de mente para você fazer as coisas certas, para você não pender para o lado carnal, porque o lado carnal é que destrói a nossa vida, mas o lado espiritual que constrói a nossa vida espiritual. Então precisa nós ter esse controle, né? A vida não é o ser humano tem pensamento, todos nós temos pensamento. Diz que a briga, a carne briga contra o espírito, a carne é uma coisa, o espírito quer outra. Então essa briga é constante, então você tem que estar forte para que a carne não vença você, mas que o Espírito de Deus venha vencer a carne e você fazer a obra do Senhor que tem que fazer, né? Aí continua. Ele continua falando dos olhos, né? Aí ele fala: e se tua mão direita escandaliza, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno, né? Então aqui ele está dizendo bem claro que tudo aquilo que faz por onde Deus ser infiel a Deus, eu tenho que tirar isso. Se a minha mão está fazendo ser infiel a Deus, eu tiro a mão daquele lugar que Deus não está se agradando. Se é os meus olhos
que está fazendo eu ser uma pessoa má diante de Deus, eu tenho que tirar meus olhos daquilo que não está agradando a Deus, né? Então tudo você tem que olhar e perceber o que é que está te atrapalhando na caminhada espiritual. O que atrapalha hoje é a tua mão, os teus olhos, é o que é que conduz, o que é que tira você do caminho de Deus, é a amizade, é o teu inimigo, é o seu que está deixando uma receita nessa noite. Se for o teu inimigo, vá até ele. Se for alguma coisa, tira. Se for olhar, para de olhar para aquilo que contamina a tua alma. Se for a tua mão, não coloca a tua mão naquilo que vai te atrapalhar. Se for o teu pé caminhando para o lugar errado, para de caminhar para aquele lugar que Deus não se agrada. E olhar e ver para onde você está indo e o que está fazendo. Porque tudo isso é uma palavra para nós aprender. Está andando de acordo com o que Deus quer para mim e para você, porque Ele só quer o melhor para mim e para você. Tudo que Deus quer que eu faça e você faça é coisas que vai gerar bênçãos para nós no futuro, porque a igreja ensina nós a ser abençoados, a igreja ensina nós a ser próximos, a igreja nós a ser abençoados em todas as áreas, como já foi lido aqui em Deuteronômio, das bênçãos, dos milagres, das maravilhas que Deus faz, do que Deus quer para o seu povo, do que Deus quer para a sua igreja. Deus quer só coisas boas para a igreja, mas tem um inimigo que está semeando o mal na terra, semeando o jogo no meio do trigo. Então a gente tem que ter cuidado com isso, não deixar que essa semente estrague nossas vidas e nem estrague nada de nós. Nós temos que ter sabedoria para não deixar isso entrar em nossa mente nem em nosso coração, mas sim se apegar somente no Senhor Jesus Cristo e pedir a Ele que venha passar um esposo de sangue, vai expor o seu sangue santo na nossa mente, no nosso coração, e venha colocar colorido, aquele colorido que está falando de Apocalipse, colocar o colorido nos nossos olhos, para que nós vejamos somente as coisas do Senhor, para que nós tenhamos vista somente daquilo que agrada ao Senhor, e não vamos usar nossos olhos para o mal, mas sim usar nossos olhos para as coisas boas. Ainda que eu olhe para minha irmã, ainda que eu olhe para meu irmão, mas seja um olhar espiritual, que eu venha ver a minha irmã, uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, e que eu venha ver qualquer que olhar, que não seja um olhar de adultério, que não seja um olhar do mal, mas seja um olhar abençoado por Deus, e que esse olhar gere bênção e gere milagre na palavra de Deus, no poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer, que nós entendemos. Ele quer isso para mim e para você, e dessa forma nós vamos crescer e vamos ser abençoados, porque nós estamos aprendendo do Senhor Jesus Cristo, que esteve nessa terra, que viveu e deu um exemplo, e ensinou para nós, e está deixando esse exemplo também para você. Todos os exemplos que ele deixou foi para nós ser vitorioso, né? Em nome de Jesus Cristo, né? É isso que Ele quer para mim e para você nesta noite, né? É isso, né? Porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno, né? Então, vamos abandonar aquilo. Quando a gente diz ele está dizendo cortar a mão, tirar a mão, não é para cortar a mão mesmo, é para tirar a mão daquilo que está estragando a obra do Senhor. Os olhos também é a mesma coisa, porque teve lugar aí no mundo aí que as pessoas arrancou o olho de verdade, cortou a mão de verdade, jogou fora, porque a pessoa não entendeu a palavra de Deus. Tão fácil de entender essa palavra, é fácil de entender a palavra. Nós temos que entender que Ele está mandando nós mudar de conduta, mudar as atitudes. É isso que Ele está falando, de atitude, de mudança, né? Parar de ir aonde que não convém, parar de olhar para onde que não deve, e parar de colocar a mão onde que não pode, né? Colocar a mão nas coisas de Deus, em coisas que é bom para o Senhor Jesus Cristo. É isso para mim e para você. E essa palavra que o Senhor quer deixar para nós nessa noite. Então o Senhor cumpriu. E Ele quer que eu e você também cumpra os mandamentos que Ele deixou para mim e para você. Não são pesados quando nós queremos servir o Senhor, porque Ele vai nos ajudar a obedecer a sua palavra. Nós vamos pedir sempre ajuda a Ele, para nós continuar com Ele. Vamos pedir ajuda, porque Ele ajuda nós. Se nós sozinhos não vamos conseguir, ninguém vai conseguir sem a ajuda dEle. Então peça ajuda a Ele, continue orando, continue clamando, continue buscando, que Ele vai nos ajudar a chegar até o fim dessa caminhada. E no fim dessa caminhada, a vitória vai ser grande. No fim dessa caminhada, vai ser muitas bênçãos para mim e para você. No fim dessa caminhada, Ele vai nos dar a vitória. No fim dessa caminhada, nós vamos ver as coisas boas acontecer. Porque você pode olhar e dizer, mas está ruim. Está ruim, mas não chegou ao fim ainda. Tenha paciência, espera chegar ao fim. Espera chegar ao ponto que Ele vai preparou para mim e para você. Quando chegar a esse ponto, você vai ver que maravilha. Nós estamos seguindo uma estrada, e tem as horas das paradas, e tem as horas boas,
E tem as horas que é complicado, mas não podemos desistir de olhar para trás e nem mandar o carro e voltar para trás, tem que seguir em frente. Você já chegou até aqui? Vamos chegar até o fim, porque está mais perto ir para frente do que voltar para trás. Porque se voltar para trás, você vai ter que recomeçar o caminho de novo. Já pensou? Você pensar agora o que você já passou, o que você já sofreu, o que você já enfrentou, e tem que enfrentar tudo de novo até chegar a nova caminhada. Então, não vamos alongar o nosso caminho, não vamos deixar as coisas mais complicadas, mas vamos tocar para frente, porque na frente a vitória está esperando nós. Jesus está esperando eu e você de braço aberto para dar esse abraço em mim, dar um abraço em você e será nós para sempre na sua mansão celestial, que está preparado para os salvos, preparado para mim e para você que estamos aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Vamos orar a Deus, para ir para nossas casas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus e meu Pai, todo-poderoso Deus, eu te agradeço por essa palavra, Senhor, e peço em nome de Jesus Cristo que ela venha se provar em cada coração, meu Pai. O nosso irmão que não pôde estar aqui conosco, nosso irmão Teorite, nosso irmão Henrique, toma nas tuas mãos, abençoa a vida dele ali, toma nas tuas mãos, Pai, por poder, Pai de graça. O nosso irmão lá de Itaquá, abençoa a Adriana, abençoa o pastor Zé Ferreira, o pastor Fernandes, abençoa a missionária Maria, abençoa o nosso irmão Rogério, a sua família, abençoa a Sara, sua filha, abençoa todo aquele povo, Senhor, faz maravilha e milagre, abençoa a todas elas que aqui estão nessa noite, Pai. Honra elas, abençoa a família, do menor ao maior, abençoa o dia de amanhã, prepara as bênçãos, Senhor, a janta nessa noite, prepara tudo ao sereno das tuas celas, Pai, prepara as bênçãos para ela em todos os sentidos, ó meu Deus amado, Pai Todo-Poderoso. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos desde já em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Então diga amém. Pai de Jesus, glória a Deus.